aqui bastante extenso, que a gente vai fazer um esforço danado para reduzir, porque todos os dados aqui colocados são importantes. Doutora Pauliane Oliveira é advogada especializada em direito do agronegócio. Ela é cofundadora do Santo Oliveira Advogados e é especializada pela Faculdade CNA, Confederação Nacional da Agricultura, em parceria com o IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, em Direito e Economia nos Sistemas Agroindustriais e com formação executiva em frentes do Direito do Agronegócio, Operações Estruturadas e Finanças Verdes pelo INSPER, o ABAR. Ok. E também pelo IBDA. É membro da Academia Latino-Americana do Agronegócio, é membro da Comissão de Direito do Agronegócios da OAB, Seção Minas Gerais, desde 2019, é membro também da Associação Mulheres Agro pelo Mundo e é secretária geral adjunta da 45ª Subseção da OAB. É analista convidada do podcast 100% Agro, colunista e autora convidada de bancas especializadas e sites relacionados à área jurídica e de agronegócio. Que currículo, hein, Ramalho? Essa é a nossa convidada, Pauliane. 8:09, doutora Pauliane Oliveira, bem-vinda aqui ao programa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O prazer é nosso, tem muitos assuntos, né, Zé Afonso? Vamos começar, Edivar Santos, e a gente pede também a participação do ouvinte, né? Pode fazer aí as suas perguntas, vamos começar com você, Zé, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, doutora Pauliane, realmente são muitos assuntos importantes, né? E nós queremos explorar ao máximo a sua presença aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula nesse segmento. As perspectivas do agronegócio brasileiro para 2023 seria a primeira colocação que eu faria aqui para você, exatamente porque nós estamos num momento de transição, novo governo. Na verdade, nós sabemos que o agronegócio é uma mola mestra do desenvolvimento do país. Aqui na nossa região nem se fala da importância dele, né? Mas, enfim, quais são as perspectivas? Como é que você, que está enfronhada nesse meio, pode passar para os nossos ouvintes? Bom, vamos lá. É um assunto um pouco emblemático, eu diria assim, porque nós temos opiniões muito divididas no Brasil no momento. Mas no contexto geral, para o agronegócio, nós vemos que tem um alinhamento de insegurança, o que é um fator, assim, um tanto quanto preocupante. Então, no primeiro momento, quando a gente viu o resultado das eleições, eu percebi que a gente teve um afastamento das perspectivas de investimento, das perspectivas de avanço. As pessoas, os empreendedores, eles não estavam tão confortáveis em dar sequência em projetos que talvez eles dariam em 2023 sob uma outra perspectiva. Então, isso foi um ponto importante e preocupante. Logo na virada do ano, a gente teve assim, uma série de alterações muito estruturais dentro do contexto do agronegócio, especialmente voltado para essa frente governamental, que foi especialmente a mudança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós tínhamos o MAPA, que era uma concentração de todas as frentes do agro. É como se a gente pensasse numa questão mais sistêmica mesmo. O agro, ele é muito dinâmico, ele é multidisciplinar, e aí nessas frentes a gente tinha ali questão de abastecimento, a gente tinha questão da pecuária, a gente tinha questão da agricultura, piscicultura, todas as culturas envolvidas dentro desse ministério. Nós tínhamos ali o CONAB, que é responsável pelo abastecimento, e que dentro desse contexto da nova conjuntura que foi colocada, nós tivemos a tripartição desse Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, ele se dividiu em Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e um ministério voltado para a piscicultura. A primeira percepção, enquanto estudiosa do agro, enquanto realmente muito atenta ao movimento que o setor fez, eu entendi que aquilo era um retrocesso. Por que era um retrocesso? Nós temos uma evolução do agronegócio que saiu do agrarismo, que é a manipulação e uso da terra exclusivamente. Então, nós temos uma terra que se serve ao fim exclusivo de plantio e de exploração.
E nós passamos para um contexto de agribusiness, em que é muito mais complexo, que envolve uma frente muito ampla. Então, hoje o agronegócio, ele é tido, a gente costuma dizer que ele é tido antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E tudo isso envolve, não é só o produtor. Então, aquela figura central do agrarismo, que era quem está efetivamente plantando e usando dessa terra, ficou lá atrás, ficou no passado. Então, tanto que o direito agrário hoje, ele é um dos ramos do agronegócio, ele é uma frente do agro. Tá certo. Eu não gostaria de te interromper, não, mas eu sei que o assunto é complexo. Então, até agora o que você falou foi bastante fácil de entender. Mas você não acha que pode haver um alinhamento agora mais rápido, considerando que o agronegócio é importante não só para o governo, mas para o país e para os próprios profissionais do agronegócio, os empresários do agronegócio, já com compromissos assumidos anteriormente, com financiamentos, com exportação, né? E sobretudo a manutenção do que o país exige, né? Que os brasileiros precisam. Você não acha que pode haver um alinhamento mais rápido e essa coisa fluir, não? Na verdade, assim, eu acho que vai haver um alinhamento de mercado mesmo. Não talvez exclusivamente por uma via de opção do Poder Executivo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a Frente Parlamentar Agropecuária, que é como se a gente traduzisse isso na bancada ruralista. E ela está fazendo todo um movimento agora para poder voltar parte da estrutura do antigo mapa para dentro, especialmente a parte do CONAB, que é a parte de abastecimento. Isso é um detalhe dentro dessa estrutura governamental. Agora, em termos de compromissos que a gente assumiu, isso de fato é uma questão mercadológica que vai ser... O próprio mercado regula isso, né? A ser a mola propulsora. Então, assim, independente de qualquer ideologia, independente de qualquer situação, o agro vai continuar puxando o carro econômico do Brasil esse ano. E especialmente ele vai continuar. Isso aí não tenho dúvidas de que vai acontecer. Talvez a perspectiva em termos de motivação não seja a mesma, mas isso não vai mudar. Não vai mudar em termos de vai continuar sendo o carro-chefe, isso sem dúvidas. E o governo, ele vai acabar tendo que acompanhar toda essa lógica. Apesar de que nós tivemos redução com relação à questão orçamentária voltada para o agro, então isso foi muito veiculado na mídia, a gente viu isso, é preocupante, é sim preocupante, mas em termos de mercado, nós temos outras opções. Por exemplo, a gente tem linhas de financiamento privado que podem vir e socorrer isso, que depende muito dessa preparação do agronegócio para receber isso, mas tem outras alternativas. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos entrar na questão do verde, que é muito interessante, né? Mas tem doutora, com relação ao governo Bolsonaro, a ministra Tereza, foi a gestão do Bolsonaro pro agro, como é que foi? Qual é a análise que a senhora faz? Eu diria que a Tereza Cristina, ela foi realmente a pessoa para o agronegócio, de uma extrema credibilidade, de extremo respeito, e que conseguiu feitos assim muito interessantes. Se a gente observa o movimento que o agro vinha fazendo e os avanços que nós tivemos na última gestão, e aí eu não estou dizendo que isso talvez se deva exatamente, por exemplo, ao Bolsonaro, mas a toda essa conjuntura, essa equipe que trabalhou ali, e focaria muito nesse trabalho que a Tereza Cristina e a equipe dela fizeram, a Frente Parlamentar Agropecuária, que também foi muito importante. Nós tivemos legislações que estavam há tempos paralisadas, esperando por uma aprovação, esperando por uma definição, e nós tivemos isso na última gestão. Foram grandes marcos para o agronegócio, especialmente para que ele pudesse caminhar um pouco mais com as próprias pernas, dado que realmente ele é essa força motriz mesmo da economia. Então foi isso que aconteceu, a gente teve um direcionamento para que o agro ele pudesse caminhar de uma maneira mais autônoma. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Há um temor, né, depois com a entrada desse novo governo, principalmente em invasões de terra. Em que condições a terra hoje é considerada improdutiva para que os diversos movimentos, o MST, por exemplo, possa querer invadir? É um assunto um tanto quanto delicado, porque a gente não tem critérios. Se a gente for olhar os casos em que a gente vê que houve uma invasão e que talvez até houve uma consolidação disso, talvez tecnicamente a gente não diria que essa área é improdutiva. E aí eu vou trazer alguns ensinamentos aqui de
de uma pessoa assim que eu sou fã de carteirinha, que é o ministro Alisson Paulinelli, nosso eterno ministro da Agricultura. Conheço pessoalmente. E ele é assim, né? Maior referência até hoje, né? É a maior referência. Ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Exatamente. Ainda, infelizmente, ele não levou o prêmio, mas eu acredito ainda que ele vai levar. E ele coloca muito claramente a questão de a forma de produzir para cada bioma. Então, assim, nós temos culturas que são adequadas para biomas diferentes. Então, por exemplo, pode ser que numa terra que não plante, que não dê soja, dê, por exemplo, algodão. Exemplo, né? Então, assim, tudo depende do manejo, de um estudo, de pesquisa. Então, eu não considero isso como um fator determinante para a gente dizer, hoje, se a terra for assim, ela vai ser improdutiva. Há grande crítica nesse sentido, especialmente porque quando a gente observa quais foram as terras que efetivamente elas foram tidas como improdutivas, elas não são improdutivas. E a destinação, às vezes, que se dá a essa terra também, do ponto de vista de agricultura, não é a que se esperava. Então, há uma grande crítica e eu considero esse outro caminho, talvez seja... A gente tem que falar de uma coisa muito mais estrutural, né? Talvez a situação comece muito antes disso. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente não esteja falando da destinação das terras neste modelo em termos de improdutividade, mas num outro formato, porque isso já ficou provado, a meu ver, que a gente precisa trabalhar pesquisa, tecnologia e há caminhos passíveis de produzir em biomas diferentes. Bom, senhora, inclusive o Cerrado Mineiro era tido como improdutivo no passado. Sim. O que é o Cerrado Mineiro hoje, né, doutora? O Alisson Paulinelli, ele brinca com a seguinte frase, ele fala que o Cerrado era terra para aumentar a distância, assim, ele fala essa expressão. E hoje a gente percebe esse contexto, não é esse o contexto, né? Nós temos ouro nas nossas mãos aqui e quando teve todo esse movimento e o movimento que ele fez, por exemplo, ali na região de São Gotardo, que é uma região que ele... exatamente, o PADAP, que ele trouxe ali para aquela região e que veio, né, outras pessoas do sul do país explorar a área, confiantes de que essa questão do estudo, da tecnologia, realmente dessa parte técnica agrícola ia resolver. Olha o resultado que nós temos. Então, assim, é com base nisso que também é um pouco dessa crítica, sabe? Doutora, pois não? Não, eu ia dizer que agora a gente tem, por exemplo, um novo cinturão verde, que a gente diz que é o Matopiba. Mato Grosso, Piauí, Bahia e Tocantins, né? Não nessa ordem, eu falei em ordem diferente, mas isso, por exemplo, há um tempo atrás, talvez a gente entendesse que não era. Hoje a gente já percebe um grande movimento, talvez, até de produtores da nossa região, vendendo terras aqui que hoje são muito valorizadas para comprar extensões maiores nessas regiões que ainda não estão tão valorizadas. É como se a gente pensar, eu brinco assim, é a mesma coisa de pegar o pessoal lá atrás que veio explorar o Cerrado, que talvez naquela época nem tinha capital, agora tem capital, sabe como fazer e está indo fazer acontecer em outro lugar. Então, assim, é um movimento que a gente está vendo com muita frequência. Já tem a tecnologia suficiente para poder explorar essas áreas. E por isso até, aquilo que a senhora falou aí, na questão do agro, o cara que planta e etc, tal, despregar do governo, né? Ele anda sem a necessidade de precisar de verba do governo, ele busca, por exemplo, o setor privado, né? Ele já tem até a própria estrutura financeira, porque hoje virou negócio, não é igual antigamente que o camarada plantava para plantar familiar, né? São empresas. Nós temos o pequeno produtor, isso ainda é um problema, digamos assim, um problema que eu quero dizer, um desafio. Né? Isso ainda precisa do governo. Ele ainda é um desafio, porque ele realmente ainda demanda do governo. Nós temos médios produtores também, e até grandes produtores que... Claro, a gente sabe, o Plano Safra, ele visa atender a todos, tanto que ele tem uma classificação do pequeno, do médio, do grande, ele tem a parte de custeio, ele tem a parte de investimento. Em tese, ele é democrático, só que ele é totalmente insuficiente. Se a gente olha o panorama de financiamento do agro no Brasil, a gente vê que o Plano Safra, ele é irrisório perto desse contexto. Então, quem está financiando? Hoje a gente tem uma perspectiva de que o produtor, ele se financia uma parte considerável, alguns números assim, nós não temos números tão atualizados, justamente porque o mercado mudou muito e transitou para esse universo privado, que a gente não tem hoje ainda tanto controle do que está transitando nesse universo. Mas a gente tinha dados assim, sei lá, 5, 6 anos atrás, de que o produtor, ele se financiava na casa dos 30 e poucos %. O restante vinha de 30
mais ou menos a mesma face de instituições financeiras, e o restante ele vinha de outras frentes, cooperativas, revendas, indústrias, sabe? Então, assim, hoje nós temos outras fontes e formas de financiar o agronegócio, que, claro, demandam talvez do produtor uma preparação, às vezes demanda do produtor mais profissionalização, mas que há caminhos fora da linha governamental, com certeza há. Mas não pode ficar totalmente desvinculado, né? Porque, afinal de contas, quem está na gerência do negócio, quer dizer, da agricultura, da agropecuária, é o governo. Tem a questão das leis, tem a questão da regulação dos investimentos. Então, se o governo não tiver uma política voltada, eficiente para o agronegócio, mesmo sem o agronegócio depender dele, ele atrapalha o desenvolvimento do agronegócio. Mas eu gostaria de saber, nessa linha de vantagens que o Brasil tem com a força do agronegócio, como é que está a situação aqui na nossa região, doutora Pauliane? Porque a gente vê e muita gente gostaria de saber como é que o que vem diretamente para Patos de Minas. A gente sabe perfeitamente o quanto foi importante a vinda de gaúchos, de japoneses e de brasileiros de outras áreas para investir na região, né? Mas a região desenvolveu muito, lugares que estavam paralisados praticamente, o próprio Cerrado desenvolveram, né? O que isso retorna para Patos? O município de Patos também tem a mesma força de investimento da região? Patos é considerado um polo agrícola muito importante, né? Então, no contexto de Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, nós somos com certeza um polo. Vou fazer algum movimento aqui pensando também em algumas personalidades da nossa região que são tidas como modelos, por exemplo, de produção, de manejo, próprio exemplo de mulheres. Nós temos na nossa região mulheres que ganharam o prêmio nacional. Então, poderia citar alguns nomes aqui, como a Érica Urban, como a Mariana Heitor, que esteve aqui no nosso debate. Isso, como a Michele Moraes, que são daqui de Patos. Falando das 3 aqui de Patos, por exemplo, pensa, o município nós estamos 3 e o prêmio tem pouco tempo. Então, assim, nós somos sim referência, estamos na vanguarda, mas temos ainda grandes desafios. Nós temos aqui hoje a região reconhecida como um polo de inovação tecnológica no agro. Esse foi um movimento que foi feito pelo deputado Zé Vitor, capitaneado por ele e outras forças, que trouxe esse contexto para a nossa região, que agora precisa ser mais fomentado. Então, assim, precisamos trabalhar talvez uma frente que se volte tanto para a parte acadêmica, a parte mercadológica, como a parte efetivamente do trabalho de empreendedorismo mesmo. Acho cooperativismo, que exatamente, elas precisam estar muito alinhadas, unidas. Eu costumo dizer que o agro, ele não caminha sozinho. E a grande dificuldade hoje é que a gente às vezes quer levantar bandeiras específicas. A gente quer, por exemplo, o produtor levanta a bandeira dele, a distribuição levanta a bandeira dela, a cooperativa levanta a bandeira dela, e aí tudo bem, porque realmente é muito dinâmico, mas em algum momento talvez a gente tenha que pensar num alinhamento um pouco mais conjunto, uníssono, para a gente poder caminhar. Eu tenho um amigo que ele fala que a gente precisava de um plano de país, um plano Brasil, que realmente as pessoas soubessem o que seguir, o que fazer para que esse agro ele caminhasse, porque todo mundo quer fazer muito acontecer, mas às vezes está todo mundo, cada um atirando para um lado. Mas isso aí teria que ser o papel do governo, né? Porque o Zé falou que o governo que gerencia. Eu não acho. Eu acho que o governo não gerencia o agro. Ele tem as leis e acabou. Ele não dá conta de gerenciar, não tem nem competência para isso. Tem tantos setores que ele não consegue gerenciar. Então o governo, eu acho que o agro, eu tenho visto sempre produtores rurais dizer que o governo deveria despregar, esquecer o produtor rural, deixar de trabalhar. Só tem ouvido isso muito, né, doutor? Não faz bem, ele interfere negativamente. Então, mas gerenciar ele não gerencia. De maneira nenhuma. É uma grande, vamos falar assim, tem grandes vertentes sobre isso, mas vamos começar assim, nós temos a política agrícola. Dentro da política agrícola, nós temos uma política, um sistema nacional de crédito. Beleza. Exato. Aí isso já acaba sendo insuficiente, porque nós temos uma questão que é orçamentária. Às vezes as pessoas esquecem, não basta eu ter uma política. Eu vou para o Congresso, eu vou aprovar o orçamento. Daí aquilo ter uma aprovação que seja proporcional. Se a gente olha, o PIB do agronegócio está lá na casa quase batendo os 30%. Olha, se vê se o nosso orçamento está quase 30% destinado para o agro. Não está. Não. Então, assim, de fato, não é correspondente. Nós temos, o governo, ele dá
a estrutura geral, e por isso eu comecei aqui falando dessa questão do Ministério da Agricultura, porque se a gente observasse antes, a gente tinha essa integração, tá todo mundo no mesmo bolo, tudo é agro, até a questão de preservação ambiental, que muita gente, agora o novo governo tenta separar, o agronegócio já estava entendendo na sua vertente mais profissionalizada e moderna que faz parte, o produtor ele já preserva, o produtor ele já produz com responsabilidade, então é impossível eu querer tirar essa pauta de lá e colocar isso no Ministério do Meio Ambiente, pois se a gente está produzindo com sustentabilidade, qual que é o sentido? Eu não posso segregar. Então o que aconteceu agora foi uma segregação, é essa divisão que a gente está dizendo que não beneficia o agro. Eu separar o pequeno produtor no outro ministério, sendo que ele também faz parte do agro, e o que a gente precisa é trabalhar forças. Se hoje eu não tenho tanta frente para o pequeno agricultor, como que a iniciativa privada talvez vai fazer uma frente que o governo não consegue fazer em outro momento, entende? Então, assim, é um olhar mais sistêmico e globalizado. Agora, eu concordo que aí também é uma questão ideológica, porque a gente tem... uma coisa é eu pensar no Estado mínimo e outra coisa é eu pensar no Estado um pouco mais inchado, em que ele busca trazer ali todas as estruturas para dentro dele. A história já nos mostrou que isso não funcionou, porque o próprio fato da gente ter uma transição que caminhou para essa forma mais autônoma do agro foi, por vezes, uma insuficiência do Estado em conseguir atender as demandas que o agronegócio possui. Então, esse movimento de querer ir lá e abraçar o mundo não vai funcionar de novo, porque o agro é muito grande e o Estado não vai conseguir fazer esse movimento. Então, é realmente preocupante, porque ele pode vir, eventualmente, atrapalhar. Mas, mercadologicamente, isso vai meio que se resolver. Talvez a duras penas, talvez sim, mas eu acredito que não tem muito como segurar isso, sabe? Digamos que assim, vai acontecer porque, infelizmente, nesse caso, felizmente, né, digamos assim, o movimento por si só vai conduzir as coisas. Porque se não tivesse uma ligação direta entre governo e produção, não precisaria do Ministério. Prova disso que quando o Alisson Paulinelli foi ministro, a situação foi extremamente favorável para todo mundo. O Brasil ganhou com isso, com a ministra. Agora também foi a mesma coisa, não é? Tanto se elogiou porque houve um alinhamento com o governo. Então não dá para separar as coisas, né? A senhora citou a Alisson Paulinelli, eu lembrei aqui de uma empresa extremamente importante que ele criou, que foi a Embrapa na época, né? Na década de 1970. E hoje a gente vê que a pesquisa ajudou muito na questão da produtividade. Mas está estagnada essa questão? Você acha que o governo deveria investir mais na questão de pesquisa também, para que o produtor tivesse, logicamente, melhoria da sua qualidade de vida, aumentando aí a sua produtividade? Sem dúvida, a pesquisa é o caminho para que a gente possa conseguir um agro cada vez mais moderno, mais tecnológico. A Embrapa desempenha um importante papel. O ministro Alisson Paulinelli, na época, ele criou uma outra empresa, eu só esqueci o nome da sigla dela, que também era voltada para a questão técnica e de extensão rural, assim, e que depois acabou, ela não permaneceu, ela ficou por muito tempo, foi muito interessante. Ele até tem uma crítica sobre isso, sobre ter fechado essa empresa, mas eu acredito que é o caminho. Então, hoje, a frente de pesquisa, muitas vezes, ela vem pela esfera privada, né? Mas a Embrapa continua sendo um importante órgão que traz ali muitos estudos que são validados, que são respeitados e que fazem com que a gente possa ir à frente. Então, o nosso modelo de produção tropical, né? A produção agrícola tropical, ele é maravilhoso. E ele, inclusive, pode ser aplicado em outros países, em outros biomas, por exemplo, como a África, né? Que tem características parecidas com o Brasil e que hoje está muito atrás nessa questão, tanto em termos governamentais, termos de gestão, termos de desenvolvimento mesmo econômico, e que se a gente pudesse aplicar esse modelo lá, com certeza seria passível de uma melhora muito importante para aquele país, para aquele continente. Eu tenho que fazer um intervalo, Edivan. Só sobre essa questão de pesquisa aí que você está falando, a gente vê que o próprio produtor hoje está fazendo isso. Eles montam os laboratórios, né? A maioria hoje, né? Algodoeiras, etc. Nós temos aqui em Patos, por exemplo, várias empresas que montaram, independente de governo. Sim. Porque na verdade a pesquisa beneficia primeiramente a eles, né? Então, assim,
vou citar alguns exemplos ali na região de São Gotardo que trabalha com HF. Nós temos cooperativas ali que não são focadas exclusivamente na comercialização de produtos. Elas têm uma frente voltada muito para essa assistência do produtor e para pesquisa. Então, eles desenvolvem campos de pesquisa com os produtores, não são só cooperativas, eu já vi vários exemplos de empresas que têm parcerias com os produtores para desenvolver os campos de pesquisa. E isso é um ganho duplo, é um ganho para o produtor, é um ganho para a empresa, para a cooperativa, enfim. E nós temos laboratórios específicos também que fazem alianças com que são das faculdades, que fazem alianças na esfera privada, que acabam recebendo subsídios aí para poder dar continuidade nas pesquisas. Então é essa aliança do público com o privado que muitas vezes também funciona muito bem e que tem sido muita saída para os problemas que talvez o próprio governo não consegue vir e fazer frente. E aí, mais uma vez, a gente tem essa resposta, né, de que o braço do governo ele não consegue abraçar tudo. Bom, eu tenho que fazer um intervalo. A doutora Pauliane Oliveira, advogada especializada em agronegócio, a nossa entrevistada. O ouvinte pode participar no 388-1798. Olha, o Residencial Luiz XV, para você que quer fazer um investimento seguro, apartamentos de 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, tem sacada na sala, quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias, alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. Fica ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 999750403 e o 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. Eu tenho aqui vagas de emprego, a Limpebraço contrata varredor, setor de varrição, sexo feminino e masculino, idade até 54 anos, trabalho de segunda a sábado de 6 às 14h20. Serviços gerais para o setor de capina, sexo feminino e masculino, idade até 54 anos. O trabalho é de segunda a sexta, de 7 às 17. Interessados, deixar currículo na Vereador João Pacheco 348, no bairro Santo Antônio, que é a sede da empresa. 8h34, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Estude de graça no Colégio Universitário Unipan e ainda ganhe uma ajuda de custo todo mês, por meio do Trilhas de Futuro. Inscreva-se já e garanta sua vaga em um dos 6 cursos técnicos ofertados. Saiba mais em cursostecnicosunipan.edu.br. Tem amor e tem sabor, mas vira a sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira a sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Cicobi Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Cicobi Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. FEPAM, Unipan e empresas parceiras fazem a entrega de 1.000 kits escolares nesta manhã. Olha, a Fundação Educacional de Patos de Minas FEPAM e o Centro Universitário de Patos de Minas Unipan e empresas parceiras estão fazendo a entrega agora pela manhã no ginásio da instituição de 1.000 kits escolares provenientes do Trilha do Saber, um sucesso que já vem há muito tempo sendo realizado, né? E alcançado. O projeto, que está em sua 14ª edição, olha aí, tem por objetivo arrecadar fundos para a montagem para distribuição de materiais escolares para crianças carentes nos ciclos iniciais de alfabetização da rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual. O kit é composto por uma pasta, um estojo, 4 cadernos, 4 lápis de escrever, uma caixa de lápis de cor, uma régua, um tubo de cola, um apontador, uma tesoura e uma borracha. Cada escola
receberá ainda um kit de livros infantis. Então são diversas as escolas beneficiadas, a gente tem relacionado aqui, inclusive no jornalismo da Rádio Clube, e portanto mais um momento importante que é uma atividade social, né, de responsabilidade social, tem sempre evidência, tem sempre um direcionamento importante pela FEPAM e pelo Unipan. Portanto, é mais uma informação e nós temos muitas para você ao longo da semana que vem, inclusive amanhã também, nesse momento que nós temos de informações do Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan, educação que transforma. 8h37, a Relojaria Marques, são mais de 62 anos no mercado e agora está de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia, representante em Patos de Minas, os óculos Ray-Ban. Você quer um óculos original, Ray-Ban original, tradicional, vai lá. São mais de 30 anos que a Relojaria Marques é representante dos óculos Ray-Ban. Joias, relógios e agora também armações e lentes, óculos de grau. A Relojaria Marques conta com profissionais especializados. Tem um departamento só para isso lá. Relojaria Marques continua próximo ao Mercado Municipal, agora na rua Agenor Maciel. Já o Edivar coloca o povo no rádio. Eu falo para você da melhor escolha para sua vida financeira. Tem que ser muito mais que um banco. No Cicobi Credicop é assim, você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, no Cicobi Credicop você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Cicobi Credicop, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, 3818-1798. É esse o WhatsApp para você mandar sua mensagem. Deixa eu dar um recado da Ultragás, que continua com a promoção Pague Leve. Você passa na portaria da Ultragás, pega seu gás de cozinha, só R$98 e já aproveita, pega sua água mineral 20 litros, R$10, isso mesmo, promoção Pague Leve. Gás R$98, água 20 litros, R$10, somente na portaria da Ultragás Patos. Você também pode ligar, pedir o seu gás ou água mineral no 3823-3131 e o 3823-7179. A Ultragás está na Avenida Fátima Porto, em frente ao Marte Minas. Anota aí, Disque Gás e Água, 3823-3131, 3823-7179. A Ultragás é o gás mais vendido do Brasil. E aí, Edivar? Tem perguntas aqui, doutora. O Marcos está querendo saber o seguinte, gostaria de entender por que o Agro tinha o abandonado. Eu gostaria de saber por que mudou de um governo para o outro e fez o Bolsonaro ter a adesão do Agro. Você acha que o que mudou de uma coisa para outra, de um governo para o outro? Bom, do Bolsonaro agora pro Bolsonaro. Não, quer dizer que estava abandonado, pelo que eu entendi, estava abandonado lá atrás e o Bolsonaro assumiu. Eu entendi, foi isso. E houve uma adesão. Houve uma adesão. Então é do governo anterior pro Bolsonaro. Eu entendi, foi isso. Bom, eu acho que tem a ver um pouco assim, talvez com alguma questão um pouco mais ideológica, mas com certeza a gente teve uma frente ali que também foi, digamos que a gente não pode atribuir única e exclusivamente ao Poder Executivo. A gente tinha um poder legislativo que tem uma frente voltada para o agro muito forte. Então, só foi possível a gente ter um alinhamento legislativo que fosse condizente com esse avanço do agro e talvez com essa percepção que ele tem, né, de maior aproximação do agro com o governo anterior, por via do legislativo também. Então foi um trabalho conjunto. Eu acho que tudo isso cooperou e nitidamente existia ali uma percepção do Estado mínimo. Como o agronegócio ele tem essa perspectiva também que a gente já falou aqui, de insuficiência às vezes do braço do Estado em fazer frente a tudo que o agro necessita, esse movimento de dar mais autonomia para o agro fez com que ele tivesse quase, não estou respirando, né? Então assim, eu vejo nessa frente de dar mais autonomia, mais liberdade e de profissionalizar, porque quando a gente fala de uma legislação, o que acontece? A legislação normalmente ela é atrasada, ela não acompanha o movimento social, o movimento econômico, ela vem sempre depois de que tudo já aconteceu. Tanto que, por vezes, a gente tem que levar as coisas para o judiciário, às vezes os problemas caem no judiciário e depois que eles chegam numa lei que é para resolver um problema que primeiro uma realidade que se apresentou.
Então, para o agro, aconteceu a mesma coisa, sempre vinha acontecendo. E a legislação que a gente teve em várias frentes, que modernizou, de certa forma, o agro, inclusive nos últimos instantes, antes do apagar das luzes da última gestão, nós tivemos uma legislação voltada para autocontrole. O que essa legislação ela queria dizer? Ela veio para dar liberdade para o agronegócio, para que ele não ficasse dependente, muitas vezes, de acompanhar esse passo legislativo que às vezes não era no mesmo momento, de forma que o próprio agronegócio criasse sistemas de autocontrole e pudesse ter menos fiscalização, porque ele teria já uma responsabilização, como se eu tivesse mais responsabilização do agro, mas ao mesmo tempo mais autonomia. Então essa frente acabou gerando, e ainda falta regulamentação, que agora tem que ser feita nesse novo governo. Então é uma legislação que ainda digamos assim, ela é um elefante branco, ela está ali e a gente não tem ainda uma aplicação dela clara, porque ela depende de regulamentação, e essa regulamentação vai acontecer no momento em que quer se trazer tudo para o braço do Estado. Então eu não sei como que isso vai ficar ainda. A minha expectativa é de que isso tenha sequência, mas pode ser que não tenha, como foi pretendido e como foi idealizado. É inegável a contribuição da agricultura empresarial para a produtividade e crescimento do Brasil, mas não se pode falar de agricultura empresarial sem citar também a agricultura familiar. A senhora disse que não concorda com essa subdivisão, vamos assim dizer, do mapa, né, do Ministério da Agricultura, mas quando se fala em agricultura familiar, a senhora não acha que não foi para tentar valorizar mais esse homem do campo, pequeno produtor rural, para que ele possa ser fixado ali na sua localidade, na sua terra? Afinal de contas, a gente tem, como eu citei, a agricultura empresarial é fortíssima. Vou citar aqui, já que você falou de São Gotardo com os HFs, mas a maior parte dos hortifrutis granjeiros produzidos no Brasil são pequenos produtores. Logicamente, não seria para mais valorizar esse pequeno produtor que houve essa subdivisão? Eu penso e espero que tenha sido. Eu sempre gosto de ter uma perspectiva positiva. Eu espero que isso aconteça realmente, apesar de que pode ser que a gente não tenha isso. Por quê? Quando a gente pensa no pequeno produtor, ele é sim um grande responsável pela nossa produção, pelo volume que é produzido hoje no Brasil. Fato é que se a gente coloca e segrega ele dentro de um contexto que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele não está no movimento que nós estamos vendo do agro, que é de profissionalização, modernização. Então, o pequeno produtor, ele tem condição de fazer coisas muito diferentes. Vou dar alguns exemplos. O pequeno produtor, às vezes, ele pensa justamente muito vinculado por essa perspectiva que tentam colocar para o pequeno produtor, que eu não acho que seja dessa forma, de que ele é dependente. Mas a gente tem como produzir de uma outra maneira. A gente tem como agregar valor. Então, o pequeno produtor, ele pode melhor utilizar as suas áreas, com um aproveitamento melhor com outras culturas. Ele pode produzir, talvez ali de uma forma que ele passe por um pequeno processo, talvez de industrialização, e que aquele produto ele tenha um valor agregado. É uma agroindústria, né? Ele pode, vamos supor, vamos pegar exemplo, queijos especiais. O pequeno produtor, ele pode produzir pouco queijo tradicional. Mas será que se ele criar ali uma nova forma de um queijo diferente, em que tem ali uma perspectiva de maior valorização, aquilo não vai melhorar ali a sua condição, não vai fazer com que a atividade dele prospere? Vamos pegar exemplo lá da região da Canastra. A gente tem pequenos produtores ali que antigamente nem sabiam o que era um queijo especial. Hoje os queijos são vendidos ali a valores muito, muito mais altos. E a nossa região tem potencial também para ter produção diferente. Então é mais ou menos nessa linha que eu penso. Não é uma linha de trazer ele, de tentar proteger ele numa redoma. Ao contrário, tal qual a gente falou que muito do Alisson, é capacitar esse pequeno produtor para que ele possa produzir cada vez mais eficientemente e que ele possa se desenvolver. Essa iniciativa tem que ser do governo, né? Eu não quero diminuir a questão do queijo lá das outras regiões, mas o queijo nosso aqui do Cerrado também não pede em nada, viu, doutora? Não, eu amo. Não pede em nada, viu? Eu amo. Eu quero dizer que lá naquela região, hoje, o marketing é muito forte. O marketing é lá forte, nós né? temos a questão de origem, né? Então ali a gente tem a gente fala que é da indicação geográfica, isso, né? Então ali foi trabalhado, tal qual que na nossa região nós temos o café do Cerrado,
que também foi trabalhada a questão de indicação geográfica, né? Nós temos um movimento para trabalhar, inclusive, a questão do queijo. Ainda não é, ele não é tão oficial, mas a gente tem um movimento. A indicação geográfica de São Gotardo, né? Que agora avançou. A indicação geográfica de São Gotardo, ela deu um passo à frente. E aqui na região tem um movimento ainda um pouco mais silencioso para poder mostrar os atributos do nosso queijo. Então, assim, vou citar também o projeto aqui da marca Patos, que está sendo desenvolvido aqui, que foram ouvidas vários segmentos e que esse trabalho está continuando. E eu fui convidada para estar presente na primeira discussão e eram pessoas do agro conversando e a gente falou muito sobre isso. Mas a legislação, ela ajuda ou acaba atrapalhando o desenvolvimento desses projetos? Nesse caso, por exemplo, de indicação geográfica, depende muito mais de um movimento regional, de um alinhamento, né, para que a gente possa efetivamente provar quais são esses nossos atributos e conseguir levar isso à frente, fazer esse registro, do que efetivamente de uma legislação. Nesse caso, depende muito mais da reunião de pessoas aqui e alinhamento de interesses, de como isso vai beneficiar a nossa região. Eu tenho que fazer mais um intervalo, Zé. Tá. Fala-se muito na questão do verde e do sustentável. Se não der agora, depois do intervalo. Não, agora, pode responder agora. Uma síntese do verde e do sustentável. Para o agronegócio, né? Bom, nós temos um agro verde, um agro sustentável. Se nós olharmos a nossa composição hoje de florestas, nós temos 66% do território brasileiro preservado. E se nós olharmos para outros países, nós não temos essa perspectiva tão clara como no Brasil. No Brasil, o produtor rural, ele tem as suas próprias expensas a obrigação de preservar as suas áreas ali ambientalmente protegidas, reserva legal, APP. Se alguém for lá e botar fogo nisso lá, mesmo que seja criminoso, o produtor rural é o responsável. Ele tem que vir e recompor aquela área. Nós temos um movimento externo que eles falam que é uma... não aparece muito na internet, mas chama Farms Here, Forests There. É um documento que eles falam que foi tido lá na América do Norte, em que as fazendas poderiam ser tidas lá, mas florestas aqui. E é um movimento que é ideológico, que a gente percebe, de tentar fazer com que o Brasil preserve, nunca não possa produzir, não possa desenvolver, enquanto eles lá desmataram quase tudo, produziram tudo que tinha direito, e aí agora eles querem imputar a gente quase que como criminosos, quando na verdade eles não conseguem perceber toda a sustentabilidade que há na forma de produzir. Aliás, foi uma briga do Bolsonaro com eles lá, né? Foi uma briga séria, né? Sim, assim, tem essa briga, sempre vai ter essa briga, porque quem está dentro do agro sabe que tem responsabilidades e que produz com responsabilidade. O que a gente tem, talvez, de pessoas que desmatam, enfim, grileiros, poceiros que invadem tudo, isso aí é uma coisa que a gente fala muito entre nós. Não representa o agronegócio. E isso tem que ser combatido. Exatamente. O problema é que uma situação que é exceção em termos de tudo que eu viajo bastante, eu procuro vivenciar outras realidades. Não é a realidade que eu encontro toda vez que eu me deparo com o agro. Tem exceções? Tem exceções. Elas precisam ser combatidas, mas elas precisam ser combatidas como exceção e não como regra. E o que parece para grande mídia global é que essa é a regra. Eles jogam na conta do agro, né? Joga tudo na conta do agro. E o Brasil tem um potencial enorme de produção. Acho que é isso que eles querem, evitar a concorrência também. Exatamente. Né? Com os produtos. Exatamente. Eu tenho que fazer um intervalo, Edivar. Ô, doutora, já nós vamos voltar para a rodada final, hein? Já estamos com 10 minutos só para as 9. Olha, Dornelles Imóveis e o lançamento do Residencial Luiz XV, apartamento de 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1-2 vagas de garagem, sacada na sala, quarto, tem elevador inox, o Residencial Luiz XV, ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Pato. Fica próximo ali o Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. A nossa convidada é a doutora Pauliane Oliveira, advogada especializada em agronegócio. Dá tempo ainda de a gente fazer uma última rodada já. O Grupo Patense, profissionalismo e experiência de mais de 28 anos na prestação de serviços funerários, um atendimento humanizado, profissional. Oferece planos de assistência funerária empresarial familiar, valores acessíveis. Saiba mais em grupopatense.com.br. Minas Safra Brasil, uma empresa do Grupo Patense. É intervalo, 8h51, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde.
Ação e prevenção. Vai! Carnaval, carnaval, carnavém, meu bem. Com sexo seguro, a gente se dá bem. Carnaval, carnaval, carnavém, moção. É sexo seguro e a gente no bem bom. O carnaval tá aí e a prevenção tá na mão. Faça sexo seguro, Fulião. Acesse saude.mg.gov.br/sexo seguro e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Sicoob Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, aqui no Sicoob Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite. A galera toda curte bebida láctea e iogurte. Tem amor e tem sabor, mas vira sua vida. É receita de família, é Copa, sua escolha preferida. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h53. Olha, você já foi lá na nova loja da Relojaria Marx? Ainda não? Tá de casa nova, agora na Agenor Maciel. Continua próximo ao mercado. São 62 anos no mercado, equipamento de alta tecnologia, representando os óculos Ray-Ban. Você quer um óculos original Ray-Ban? A Relojaria Marx representa os óculos Ray-Ban há mais de 30 anos. Relojaria Marx, loja nova ampla, continua próximo ao mercado municipal, agora na Agenor Maciel. Rodada final, Eldivar e Zé Afonso. Olha, é claro que os desafios e expectativas para o mercado verde de finanças, isso tem a ver com financiamento, doutora Pauliane? Financiamentos com incentivo governamental? Tem a ver também. Sim. O Plano Safra hoje ele tem uma frente que é voltada para a parte de sustentabilidade, para projetos considerados como verdes. Mas onde a gente tem a maior frente ligada a finanças verdes é pela esfera privada. Né? Então, se a gente pensar em projetos que vão pela frente de cooperativas, revendas, indústrias, trades, se a gente pensar mercado de capitais, que é onde nós temos o maior montante, então são onde nós temos operações estruturadas. Então, quem é do agro quer captar investimentos, estruturam operações no mercado de capitais que tem ali um viés verde, um viés de sustentabilidade, pode ter também um viés social, por exemplo. Então, são os títulos que a gente chama de títulos rotulados, títulos temáticos. Eles têm no arcabouço de fundo um projeto que é para sustentabilidade, suponhamos, um projeto de transição energética. Então, eu preciso aqui de um valor para poder fazer um projeto em que eu vou transitar para a energia fotovoltaica, exemplo. Então, esse pode ser considerado um projeto verde. Sim. Inclusive, citar aqui um projeto que tem em patrocínio da Campo Capital, é um projeto muito bacana, em que liga frentes, é um projeto que a gente chama de peer-to-peers, em que eu ligo as frentes. Se eu quero investir no agro e tem o produtor que precisa de um financiamento, nós vamos conectar essas pontas e vamos trazer um projeto que seja, nesse caso específico, muitas vezes ele é voltado para sustentabilidade. Então tem todo um trabalho ali de analisar qual é o pano de fundo daquele projeto, por que ele precisa daquele valor, e há toda uma análise, né, dos critérios de sustentabilidade, de transparência, de governança daquele negócio, de efetivamente ele tem uma sustentabilidade econômica, financeira, o projeto é ambientalmente viável, ele vai ter rentabilidade também financeira, porque a gente não pode esquecer disso, não adianta ser só bonito do ponto de vista ambiental, ele tem que se sustentar economicamente, porque senão muitas vezes isso não perdura. Verdade. Doutora, estourou o tempo, Divan. Eu só quero fazer uma outra pergunta aqui rapidinho em relação a, não sei se é sua especialidade, mas em relação à questão da aposentadoria rural. Hoje, como é que está hoje a questão da aposentadoria rural? Quem é que tem direito hoje de se aposentar? Tem 2 minutos ainda, doutor. Bom, nós tivemos a reforma da legislação com relação à parte previdenciária, né? A
a pessoa física, né, rural, o produtor rural, ele continua tendo condições diferenciadas para se aposentar. É muito importante a gente ter em mente que para tudo isso precisa ter uma comprovação dessa atividade rural. Muita gente também tem, talvez, tempo rural que pode ser averbado, que pode ser utilizado inclusive para contagem dentro dessa perspectiva, mas nós temos regras diferenciadas sim para o produtor rural e continua existindo sim toda essa perspectiva. Muito bem, nosso tempo estourou, Edivar. 5 anos, né? Nosso tempo estourou, Edivar. Doutora Pauliane Oliveira, aqui não é fácil não. Doutora Pauliane Oliveira, advogada especialista em agronegócio, muito obrigado pela presença aqui no programa, doutora. Nós vamos marcar outras vezes, né, Zé? Porque não deu tempo de tudo não, hein? Você está convidada, viu? Sempre convidada. Muito obrigada. Aliás, antes que você se despeça, não deu tempo da gente falar da importância do direito no agronegócio, né? Mas o que você falou até agora, né? O que ela falou já deu para entender, né? A aula já mostrou a importância disso e a gente sabe que você hoje é uma referência nessa área do direito do agronegócio. Portanto, é muito bom, porque isso é valorização para os profissionais de Patos de Minas também. Da minha parte, eu quero te cumprimentar. Esperar que outras vezes a gente possa contar com você aqui. Muito obrigada, podem contar sempre com a minha presença, é um prazer falar de agronegócio, é um prazer fazer essa aliança, né, do direito com o agro. É muito importante a gente entender que o agro se profissionalizou e para acompanhar essa profissionalização não basta a gente aplicar o direito pura e simplesmente, não funciona. A gente precisa realmente entender desse mercado para poder efetivamente aplicar da melhor maneira. Você tem alguma ligação familiar com o agronegócio para ter se interessado assim? Eu cresci na roça até meus 7 anos, sabe? Mas a minha ligação ela surgiu tanto da minha história. Eu tive também um ex-namorado que infelizmente ele faleceu, que tinha uma frente muito ligada ao agro e que também me ensinou muito e a gente compartilhava muito dessa paixão. E aí começou também a surgir muitas coisas ligadas ao agronegócio que eu tentava aplicar o direito e não conseguia ter uma efetividade. E foi quando eu fiz esse movimento de buscar especialização, fui para São Paulo, fui para outros lugares buscar cada vez mais conhecimento, entendi que tinha um outro universo. E aí, assim, se abriu esse universo desse mercado para mim. Já tem bastante tempo que eu foco muito nessa especialização e levar o que há de mais moderno dentro das perspectivas do agronegócio. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço. Diva, até amanhã. Até amanhã. Para mim foi bom que eu lembrei das minhas aulinhas de direito rural na escola agrícola. Ainda bem que você não foi aluno dela, né? Ô Zé Afonso, até amanhã. Olha, amanhã nós vamos ter aqui o prefeito presidente Olegário, o Renes, para falar principalmente, claro, da administração dele, mas também do CISPAR, que ele preside o CISPAR e tem muitas novidades vindo por aí. Até lá, fiquem todos com Deus. Agradecendo sua audiência, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda, acesse dornellesimóveis.com.br. Copat, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minas Saf Brasil, empresa do Grupo Atense, 38238362. Relojaria Marques, loja nova ampla, agora na Genô Maciel. Ultragás, gás de cozinha, apenas R$98. 3823-3131. Unipan, educação que transforma. Continue ligados, vem aí o Otaviano Marques com o Rádio Ajuda, na sequência 98 nos esportes com Adamar Gomes e o Bernardo Franco com o Radar. Amanhã estaremos de volta. Bom final de manhã, bom dia, capital nacional do milho. Debate